E aí, galera, beleza? Retornando aqui para a nossa aula, vamos dar início à terceira aula referente ao tema provas no Código de Processo Penal. Falamos lá já sobre introdução, como funciona a prova, temos muitas informações ainda a serem discutidas, à luz da jurisprudência, da doutrina e por aí vai. Falamos sobre como que deve ser realizada, né, essa valoração da prova pelo magistrado, né, se é sistema tarifado, se é pelo livre convencimento, enfim. Já tratamos desse assunto, precisamos avançar, ok? Lembre-se, o tema prova no Código de Processo Penal, ele é extremamente importante porque ele vai fazer a diferença no seu caso prático quando você estiver atuando. Então, você precisa saber manejar bem essas provas, saber contestar essas provas, saber se essa prova pode ser produzida ou não, se essa prova contamina alguma coisa do processo ou não, qual o momento eu posso arguir algum tipo de nulidade. Enfim, o tema é muito árduo, longo, extenso, mas não tem como você não dominar esse tema, ainda mais quando você está atuando, né, gente? Eu preciso saber explorar bem o que que é uma prova documental, o que que é uma prova testemunhal, o que que é uma prova pericial, quando pode ser realizada, de que forma pode ser realizada, se eu posso fazer algum tipo de contestação nesta prova. Então, eu preciso saber manusear bem essa parte do processo penal, que realmente faz toda a diferença no seu conhecimento do dia a dia forense. Quanto às suas provas da ordem, concurso, seja lá o que for, nem se fala também, né? Porque toda hora nós temos decisões novas e o que a gente está percebendo, por isso eu tive esse cuidado de fazer essa apostila, de mostrar à luz da doutrina a divergência sobre o tema e também na questão da jurisprudência. Então, a gente consegue perceber que, mesmo no tema prova, nós não temos algo rígido que não possa ser mudado. Nós estamos percebendo aí na jurisprudência, por isso que eu compartilho o arquivo com vocês, para a gente fazer a leitura junto, que às vezes há uma mudança de comportamento na jurisprudência. Então, a gente não tem, na realidade, a gente, a gente pode ter um parâmetro, mas não tem algo fixo, imutável, né? Que não pode mudar. A gente não tem isso, não. A gente vai ver aqui, quando estiver falando de provas ilícitas, muitas pessoas confundem, e eu vejo muitos advogados, às vezes, ingressarem, né, com pedido, né, de nulidade no processo, porque às vezes não conseguiram entender ou passou desapercebido a possibilidade, às vezes, de se aproveitar uma prova que foi até produzida inicialmente de uma forma ilícita, a jurisprudência tem aceitado. Não que eu estou falando que eu concorde, não é isso. No momento oportuno, eu vou estar me manifestando sobre o ponto. Olha, isso aqui eu acho que é correto, isso aqui eu acho que não é correto. Que também, gente, não vai fazer muita diferença para a realidade, né? O fato de eu concordar ou não concordar não sou eu que decido, quem decide é o tribunal. Mas me posicionando, isso eu vou fazer, como eu sempre faço. Não quer dizer que eu seja o dono da verdade, mas eu tenho que me manifestar, me posicionar, enfim. Assim como você também, você vai ler, você vai ter que interpretar, vai ter que se posicionar num determinado momento, e pode ser que seu posicionamento seja convincente, seja majoritário, é, assim como de outros, e você consiga ter êxito. Por outro lado, às vezes nós não vamos conseguir ter esse êxito, não porque a gente está errado, não é isso, né? É porque às vezes o posicionamento é direcionado para um lugar diferente daquele que você entende, tá? Vou compartilhar o arquivo aqui para a gente poder dar continuidade aqui aos estudos, ok? Então, voltando aqui ao nosso tema, nós vamos estar falando agora sobre limitações quanto ao meio de prova, tá? Daqui a pouco a gente vai estar falando o que que é meio de prova, o que que é meio de obtenção de prova, o que que é fonte de prova, né?
o que é elemento probatório, com exemplos, tudo a gente vai estar discutindo aqui no material, fazendo um passo a passo com você para facilitar aqui os seus estudos, e quando você fizer a leitura, você vai ter maior tranquilidade, tá? Então vamos lá. O artigo 207 do Código de Processo Penal, por isso, gente, que eu tenho colocado, tá, os artigos aqui, o objetivo é esse mesmo, tá? De colocar os artigos, ó, coloco aqui para você, é para facilitar, né, como eu falei anteriormente, para a gente fazer a nossa leitura, né? Não é hipótese alguma, né, para você não deixar de fazer essa leitura aqui, ó, tá? Depois você faça a leitura aí do seu jeito aí, com calma. A ideia aqui é fazer com que você esteja dentro do mesmo ambiente, dentro do mesmo sistema, evitando, né, a sua perda de foco. Porque é comum, às vezes, a gente sai para ler o código e aí perdeu o momento, tá? Só isso. Então vamos lá. Os artigos 207 fala assim, ó, são proibidas, tá, de depor. Então o artigo 207 fala para a gente que são proibidas, proibição de pessoas a depor. As pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo ser desobrigado pela parte interessada, quiserem dar seu testemunho. Então, veja bem, se uma pessoa aqui é arrolada por uma das partes, dentro dessas condições aqui, ou seja, que ela teve conhecimento dos fatos, né, através ou em razão da sua função, do seu ministério, do seu ofício ou da sua profissão, tá? Elas têm o dever, né, e o direito permitido por lei de guardar essas informações e não depor, ok? Então, exemplo, o advogado que recebe informações de um cliente que relata todo o crime lá para ele, e por algum motivo qualquer, ele não venha a aceitar o caso. Imaginemos que não chegaram a um acordo financeiro sobre honorários, por exemplo, e ele não venha a atuar no caso, ok? E aí, o Ministério Público ou a própria, o próprio outro advogado que assumiu o caso resolvem arrolar este advogado que já teve contato com o réu, que tem informações sobre toda a dinâmica do crime, e aí esse advogado, ele é arrolado, o primeiro, ele é arrolado para depor, ok? Então, a lei proíbe ele, porque dá esse direito a ele, assim como se fosse um padre, um pastor, um psicólogo, ok? Pessoas dentro dessas condições que receberam informações do réu, por exemplo, na qualidade inserida no artigo 207. Então, eu, advogado, recebi o réu, ele me contou a história, eu entendi tudo, fiquei sabendo de tudo que aconteceu, mas nós não conseguimos finalizar um contrato por algum motivo qualquer. E, portanto, eu não patrocinarei a causa dele, ok? E sou arrolado pelo Ministério Público, por exemplo, pelo outro advogado que assumiu o caso, para ser testemunha. Tenho o direito, ok, de não depor, ok? Eu tenho esse direito, porque a lei me permite isso, tá? Então, é possível que eu tome essa postura, tá? E a lei ainda continua assim, ó, salvo ser desobrigada pela parte interessada. Então, vamos supor que eu fui arrolado, né? E aí o juiz, num determinado no momento da audiência, chegou o senhor, qual a sua profissão, pergunta a minha qualificação e tal, o senhor tem conhecimento dos fatos? Eu falo, sim, tive conhecimento dos fatos, através do próprio réu, ele me relatou os fatos. Só, excelência, que quando ele relatou os fatos, eu estava na condição de advogado. Não foi um relato de um amigo, de um conhecido, ou de uma pessoa estranha na qual a outra estava desabafando. Não, eu estava na condição de advogado. E aí, o réu chegou e falou: não, tudo bem, não tem problema, mas eu lhe desobrigo
eu lhe permito que o senhor fale as perguntas que forem perguntadas para o senhor, ok? Se ele fizer isso, ele está me desobrigando, né, a guardar, deixar de guardar aquelas informações que até então são sigilosas entre cliente e advogado, tá ok? Mesmo assim, se eu quiser falar, ótimo, vou falar, não terei nenhum problema, para a minha pessoa no que tange a minha, fala referente, à minha profissão, porque eu fui desobrigado, né, fui permitido pela parte a me manifestar sobre aquilo que eu sei que ela me falou. Beleza. Mas ainda assim, tá, se eu não quiser, eu posso, me negar. Eu posso chegar e falar: "Não, excelente, ainda que o réu tenha me desobrigado a falar aquilo que ele me contou, eu mantenho o meu direito, de manter em sigilo o que me foi passado", ok? É isso aqui que está dizendo o artigo 207. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo ser desobrigadas pela parte quiserem, olha só, quiserem dar seu testemunho. Então, ó, não adianta só a parte me desobrigar, a parte permitir que eu conte aquilo que ela me falou. Eu também tenho que querer, tá ok, gente? Então, a gente vai começando a perceber que nós temos alguns limites quanto aos meios de prova, tá? Um outro limite que a gente pode encontrar está lá no artigo 243, né, do Código de Processo Penal, que trata do mandado de busca, tá? O mandado de busca deverá, e ele vai descrever algumas coisas, no parágrafo 2º fala: "Não será permitida a apreensão de documentos em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito". Então, veja bem, não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, tá? Se o advogado tem lá uma carta, né, um documento que diz respeito ao fato, né, por exemplo, uma conversa, por exemplo, que ele tenha tido e tenha relatado e o advogado tenha escrito aquele relato, para depois ler com calma, por aí vai, esse documento não pode ser apreendido, tá? Mas se for algo que constitua elemento do corpo de delito, a gente vai ver isso lá na frente, né? É possível, né? Por exemplo, imaginemos, né, que o réu tenha entregado a ele lá um documento que tenha marca, que esteja com manchas de sangue, por exemplo, né? Aquele documento é um documento que precisa passar por exame de corpo de delito, até para verificar provavelmente DNA, se for possível, e por aí vai, ok? Então tem certos limites que a lei impõe, e aí vai depender do caso concreto, né? E aí, voltando ao que a gente falou anteriormente, o artigo 155 fala lá, ó, por que que eu coloquei esses artigos juntos? Porque eles estão interligados, nós precisamos fazer uma leitura, como a gente sempre fala, uma leitura sistemática, tá? Então fala assim o artigo 155: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos, ressalvadas as provas cautelares, repetíveis e antecipadas, ok? Então, um outro limite que nós temos aqui, né, quanto, né, a essa a produção dessas provas, gente, é quando se tem elementos informativos colhidos somente na investigação, né? Ah, o juiz vai poder condenar alguém nessa condição aqui, ó, que que só tem elementos informativos realizados na investigação? Não, né, gente? Por quê? Porque nós não temos o quê? O contraditório judicial aqui, ó. Não tem o contraditório judicial. Então, imaginemos. Desculpem. Imaginemos o seguinte exemplo: o sujeito está sendo acusado da prática de um crime X, foi ouvido as testemunhas de acusação na delegacia, o próprio réu prestou seu depoimento lá na delegacia,
Passado um determinado momento, foi instaurado o inquérito, o réu foi indiciado, foi encaminhado para o Ministério Público, e aí o Ministério Público deflagra a ação, denuncia o réu, a justiça recebe essa denúncia, o réu é intimado para apresentar sua defesa preliminar, obviamente constituir advogado e por aí vai, e tem todo esse processo montado, né? Tudo isso já está formado. Marca-se a primeira audiência, não comparece nenhuma testemunha, não comparece a vítima, e fica só aquelas informações lá. Vem a segunda audiência, sei lá, vem a terceira audiência, até num determinado momento, que isso é comum acontecer, a defesa chega para o juiz e fala: excelência, está no momento do senhor decidir, e o Ministério Público tem que resolver isso aí, se vai desistir dessas testemunhas, porque nós temos que pôr um fim nesse processo. Bom, o que, que nós temos na realidade ali? Nós temos elementos informativos coletados na fase de inquérito policial que foram suficientes para lastrear, dar possibilidade da deflagração da ação penal. Ponto. Mas a partir daí, se esses elementos que constam lá no inquérito, essas informações que constam lá, não são ratificadas em juízo, não pode o juiz condenar o réu com base somente nos elementos. E aí, obviamente, vai chegar num determinado momento que o juiz vai falar para o promotor: doutor, e aí, o que você vai fazer? Bom, provavelmente ele vai desistir das testemunhas, né? E em alegações finais ele pode até requerer a absolvição do réu por falta de prova para condenar. E pode até requerer a condenação, certo é que o juiz não vai poder condenar por motivo de força legal. A lei está dizendo isso. Ora, o senhor deflagrou a ação, tudo bem, o réu foi lá, segundo consta aqui no inquérito, que o réu confessou, que a testemunha falou isso, X, a vítima também reconheceu o réu, só tem um detalhe: eles não estão aqui dentro do processo, no contraditório judicial, para ratificar aquilo que foi falado na delegacia. Se não tem isso, eu tenho elementos informativos colhidos na esfera inquisitorial, dentro do inquérito policial, longe do contraditório, a lei me proíbe condenar. Então, eu tenho que absolver por falta de prova para condenar, né? É isso que eles vão fazer, ok? Na realidade, deveria ser absolvido porque não está provado que o réu praticou o crime, mas a regra é que eles vêm e absolvem por falta de prova para condenar, tá? Então, existem algumas limitações no que tange, né, a ideia de obtenção do meio de prova, exatamente porque o processo penal tem que ter suas regras, senão, né, gente, vira um vale tudo com eivado de nulidade, e certamente quem vai ser prejudicado é o réu, como era antigamente no sistema inquisitório, ok? Então, vamos dando continuidade aqui, porque a gente tem muita coisa ainda para ser dita. E vocês não podem, gente, deixar de observar esses artigos, tá? É muito comum acontecer esse fato que eu acabei de relatar para você, tá? Às vezes o sujeito foi na delegacia sozinho, falou que não devia ter falado, as vítimas reconheceram ele, o réu reconheceu ele, só que em juízo não comparece ninguém, porque às vezes tem processo que leva anos. E às vezes a vítima morreu, as testemunhas se mudaram, ninguém acha, e por aí vai. O que que você tem que fazer num caso concreto desse aqui, gente? Simples, né, e objetivo. O juiz vai perguntar para você: doutor, seu cliente vai prestar interrogatório? Não, excelência, ele vai exercer o direito de ficar em silêncio. Gente, por que que você vai fazer isso? Se só tem elementos que foram colhidos de lá na fase inquisitorial, longe do contraditório judicial, da ampla defesa, devido processo legal, aquilo que foi dito é praticamente um nada, né? Então, você não vai deixar o seu cliente responder pergunta de ninguém, e nem você vai fazer pergunta para ele, né, gente? Por quê? Porque você pode, às vezes, numa pergunta e numa resposta do réu, ele mesmo se contradizer, ele mesmo se inserir dentro do processo. E aí seria o suficiente, né, para o juiz até proferir uma sentença, às vezes, contra o seu cliente. Então, nesses casos em que foi realizada
toda a investigação, foi realizado o inquérito, foi deflagrada a denúncia, foi recebida a denúncia, chega em juízo, não aparece ninguém para ratificar aquilo que já foi feito, a boa técnica é: o réu permanece em silêncio, ok? E certamente seu cliente vai ser absolvido por, no mínimo, volto a falar, por falta de prova para condenar, tá? Então fica essa dica de prática realmente do dia a dia. Tá bom? Vamos lá. Agora, avançando um pouquinho, nós vamos estar falando sobre prova ilegal, ilícita e ilegítima, né? Há a doutrina sempre vem trazendo essas diferenças e você precisa ter esse conhecimento, né, referente a essas classificações, porque você pode estar fazendo uma prova e perguntarem para você, às vezes, qual é a diferença de uma prova ilícita, qual é a diferença de uma prova ilegítima, se a prova ilícita, ilegal e ilegítima são as mesmas coisas, enfim. E no campo prático, praticamente o resultado sempre será o mesmo, ok? Ou ocorrerá uma nulidade ou não, independente se é uma prova ilegítima e ilícita, ok? Ponto. Isso na prática. Mas eu preciso ter o conhecimento, né, técnico, conhecimento bem fundamentado dentro da doutrina e dentro da própria lei para poder fazer os meus argumentos quando eu precisar fazê-los, ok? Excelência, a defesa vem arguir nulidade absoluta, porque essa prova foi produzida de forma ilícita, conforme o artigo X, Y, Z, por causa disso, e gera prejuízo e é estampado para o réu. Você tem que saber distinguir uma coisa da outra, tá? Então, isso que a gente vai avaliar agora. Prova ilegal é gênero, tendo como espécie a prova ilícita e prova ilegítima, ok? Então, gente, prova ilegal, na realidade, a gente usa esse termo assim, às vezes, no nosso cotidiano. Essa prova é ilegal, tá? Só que essa prova ilegal, nós às vezes estamos falando sobre essa prova ilegal no termo amplo para dizer que ela está contaminada e que ela gera um vício no processo e que, portanto, prejudica o réu e esse processo deve ser anulado, por exemplo, tá? Usamos esse termo, mas tecnicamente falando, a doutrina traz isso para a gente, né? Fala o seguinte: olha, prova ilegal é gênero. Nós usamos isso como um, uma, uma informação, né, como uma descrição, né, de provas ilegítimas e ilícitas. E por isso que usamos o termo legal. Essa prova é legal, pô, isso aí não vale. Mas há uma grande diferença entre prova ilícita e prova ilegal. E prova ilegítima, ok? Então, prova ilegal é gênero, as espécies são provas ilícitas e provas ilegítimas, ok? Então, vamos lá. Artigo 5º da Constituição fala assim, ó: todos são iguais perante a lei, né? Vocês estão cansados de ver isso aqui, ó. A gente está aqui, ó. Todos são iguais perante a lei, certo? Ótimo, beleza. Deixa eu só apagar logo isso aqui, que aí já fica mais fácil. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Está lá, inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, ok? Então, nós temos aqui, né, a característica da prova ilícita, ok? Então, prova ilícita está especificada onde? Na Constituição, tá? Aqui, ó. Ela aqui, ó. Artigo 5º, inciso 56, tá ok? Então, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, ok? Quando nós falamos que são inadmissíveis, é porque essas provas foram obtidas por meios ilícitos
contrários ao nosso ordenamento jurídico. A gente já vai falar disso com profundidade, e isso gera uma nulidade no processo, uma contaminação no processo, e é necessário que ela seja retirada do processo, que ela não seja valorada pelo juiz quando for decidir o caso, ok? E às vezes, se o sujeito já foi condenado com base nessa prova ilícita que já foi produzida e, portanto, já acarretou os seus efeitos, que foi a condenação, nós podemos, às vezes, anular e conseguimos anular aquela sentença, e aí tem que se começar um novo processo com outras provas que não estejam interligadas com essa prova ilícita, tá ok? Bom, uma grande questão que sempre se pergunta: toda prova ilícita, né, ela vai ser desentranhada do processo? Ela não pode produzir efeitos, tal como uma condenação do réu? Gente, a doutrina praticamente maciça fala assim: claro, se a prova é ilícita, se contaminou o processo, essa prova tem que ser retirada, e se o réu foi condenado, o réu deve ser, né, reconsiderada essa decisão e ver se vai aproveitar alguma coisa desse processo ou não, ou se vai ter que se buscar novas provas para se abrir um novo processo contra esse sujeito, né? Isso é uma forma de garantia dos direitos individuais do réu, que não pode ser atacado por atos, né, de terceiros, tal como agentes públicos, que não respeitam o nosso ordenamento jurídico, não respeitam a nossa Constituição, não respeitam o Código de Processo Penal e, para condenar, realizam de qualquer forma, de qualquer jeito, a todo e qualquer custo, a produção de uma prova. Por vezes, essa prova até existe, tá ok? Mas o meio que foi utilizado para a obtenção dessa prova é ilícito, ou, por vezes, essa prova não existe e ela foi plantada, criada para prejudicar o sujeito. Então, são coisas distintas, mas que geram um resultado praticamente único, por exemplo, a condenação do réu, né? Isso não pode ser aceitado. Porém, a gente vai ver mais lá na frente, né, que nós temos algumas exceções em que pode ser aproveitada uma prova produzida de forma ilícita, principalmente quando for para beneficiar o réu. A gente vai ver isso com calma mais lá na frente. E ainda tem mais um detalhe: mesmo quando não for para beneficiar o réu, segundo o artigo 157 do Código de Processo Penal e seus parágrafos, nós temos ali algumas possibilidades de verificar se esta prova, a prova fonte, a prova mãe, a prova raiz, a prova principal que foi produzida de forma ilícita, se a gente conseguir descartar essa prova e tiver possibilidade de existência de aproveitar as demais provas que surgiram em razão dela, se seria possível aproveitá-la ou não. O Código de Processo Penal, né, entende, a gente vai ver isso, que é possível, vai depender de uma série de circunstâncias. E aí, grande parte da doutrina fala: pô, peraí, olha só, esse artigo 157 aqui, ele não pode ser considerado, não foi recepcionado, ou ele é inconstitucional, vai depender do que você quiser falar, não vou entrar aqui no tempo se foi antes, se foi depois, tá? Então vamos imaginar, olha, esse artigo 157, ele é inconstitucional, porque fere o artigo 5º, inciso 56 da Constituição, independente se essa prova essa prova ilícita é de uma fonte independente, se é uma prova que tem um nexo causal atenuado, se é uma prova que inevitavelmente seria obtida posteriormente, ou até quase que momentaneamente, elas seriam descobertas. Então, o 157 do Código de Processo Penal vem e fala para a gente que é possível, dependendo do caso concreto,
mesmo tendo uma prova ilícita, se existir outras provas, né, que tenham derivado dessa prova ilícita inicialmente, é possível se aproveitá-las, ok? Isso tem jurisprudência do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, até o STF tem isso, mas eu coloquei bastante aqui do STJ, mostra para gente que o posicionamento é esse. E aí, por mais que você brigue, por mais que você fale, olha, tá, mas o 157 fere o artigo 5º, inciso 56. Tá, só que pelas teorias que eu acabei de mencionar e que a gente vai se aprofundar mais à frente, é possível sim. Ah, Zé Carlos, você concorda com isso? Poxa, sinceramente, gente, eu tenho pensado muito sobre isso, né? É óbvio que eu me considero sim um garantista, me considero, né, no sentido de garantista de que os direitos e garantias individuais não devem ser violados, mas dependendo do caso concreto, eu acho que às vezes, mesmo que você tenha tido uma prova inicial, aquela prova fonte, né? Aquela prova que a gente chama, aquela prova à árvore, né? Que dali vai se dar vários frutos, por isso que nós temos, né? Teoria do fruto da árvore envenenada, ou seja, a árvore já está contaminada e os frutos que dão nessa árvore provavelmente vão ser contaminados, ou seja, transcrevendo a prova mãe, a prova principal já está contaminada, todas as suas provas posteriores, as suas provas filhas ou filhos que surgirem dessa prova mãe estarão contaminados, ok? Essa é a ideia dessa teoria do fruto da árvore envenenada. E aí, com base no artigo 5º, inciso 56. Bom, certo é que o 157 traz algumas teorias ali que flexibilizam, dependendo do caso concreto, e é muito concreto mesmo, a possibilidade de, mesmo tendo, né, uma árvore envenenada, mas se aproveitar os frutos que dela surgiram, desde que dentro de algumas condições que a gente vai ver. Então, falar hoje, tá, que as provas ilícitas são integralmente inadmissíveis no processo penal. Gente, por mais que a doutrina sustente isso, eu acho que tem até um fundo de pano muito interessante no debate, certo é que a lei flexibilizou. A questão toda está agora para discutir né, e eu não vou entrar nesse mérito, porque a gente não vai discutir isso, é a, a questão da hierarquia, né? Ou seja, quem sustenta que, em hipótese alguma, pode se validar uma prova, né? Que veio derivada, que está contaminada por uma derivação, por seja qual for o argumento, em razão da hierarquia. Constituição, nossa lei máxima, onde tem direitos e garantias invioláveis, não pode o Código de Processo Penal ou qualquer outra lei violá-la, né? Então, geraria nulidade independente se é uma causa atenuada, se é uma causa, né, que independentemente mais cedo ou mais tarde chegaria aquele resultado daquela prova, né? Enfim, essas informações a gente vai ter que analisar no caso concreto, mas eu vou mostrar para vocês que o STJ tem essas teorias e aplica, tá, gente? Isso tem caso concreto aí chovendo aí para ser discutido. Bom, quanto ao meu posicionamento, volto a falar para vocês, né? Eu acho que a gente vai ter que olhar o caso concreto, né? Acho que. Por que eu estou falando isso, gente? Porque às vezes eu posso ter até uma prova ilícita, né? Tem até uma prova ilícita, né? Inicialmente ela é ilícita, mas certamente, né, por outros meios que estavam já ocorrendo paralelamente ali, se chegaria à realidade e, portanto, né, as provas lícitas naquele caso concreto, e que poderiam ser até no caminho de condenar o sujeito. Bom, o que eu estou querendo dizer para vocês, em outra palavra, é o seguinte, né, se a gente colocar uma regra é, absoluta de inadmissibilidade de uma prova dentro do caso concreto,
por muitas vezes, nós vamos ter diversos culpados soltos. E dificilmente a gente poderia, às vezes, conseguir combater o crime, né? Os garantistas que ouvirem isso provavelmente vão falar: pô, mas o cara tá doido, aceitar uma prova ilícita. Não, não é que eu esteja doido, tá? Não é isso. Eu estou falando que nós temos que observar o caso concreto. É óbvio que isso vai depender muito, mas muito mesmo do caso concreto, tem que ficar provado que, independente daquela prova ilícita, se chegaria ao resultado, né, daquela prova ou de uma outra prova que pudesse levar à condenação do sujeito. É isso que eu estou falando. Porque se a gente não for pensar assim, a gente não vai conseguir, às vezes, condenar uma pessoa que merecia ser condenada. E outra, às vezes o agente público não é nem pela má fé, é pelo afoito, pelo despreparo que não lhe é dado, né, o preparo necessário, ele comete um deslize e aí vem e gera um prejuízo para o Estado e para a sociedade, né? Que aí você tem que manter um sujeito que é culpado, por exemplo, solto. Imaginemos um traficante, por aí vai. Então, há necessidade de se observar isso. Qual é o grande X dessa questão que eu vejo? É que a gente cria um subjetivismo, né? Eu não passo a ter, eu passo a flexibilizar a regra constitucional e falando, olha, tudo bem, essa aqui é a regra. Prova ilícita não vai ser admitida, ponto. Mas, segundo o artigo 157 e as teorias ali inseridas, dependendo do caso concreto, a gente vai poder aproveitar se for o caso. Então tem um subjetivismo aí. Mas eu acho que vai ter que ser por aí. Pelo menos a jurisprudência está nesse caminho e tem aplicado essa ideia, ok? Então, a ideia de prova ilícita, lembre-se, posso usar o termo de prova ilegal? Gente, se vocês estiverem numa conversa, fala, pô, essa prova é ilegal no sentido lato da palavra, a gente também não vai ser tão perfeccionista, porque acaba se tornando uma pessoa chata, né? Mas se você está palestrando, se você está numa audiência, se você está fazendo sustentação oral, enfim, você pode até. Aí você já deve ter maior cuidado. Então, lembre-se: prova ilegal é o gênero, eu tenho a prova ilícita e tenho a prova ilegítima, e a gente vai ver as diferenças delas aí, ok? Vamos caminhar aqui, que eu vou subir um pouco mais aqui. Veja que eu estou lendo também a lei para você, tá ok? Tá? A ideia da gente estar lendo a lei, volto a afirmar, é para manter você focado aqui na aula, sem ter que ficar abrindo seu código. Depois você abre seu código, faça a sua leitura, faça as suas observações, suas anotações, faça suas remissões lá no seu código sem problema nenhum, tá? Bom, limites ao direito à produção de provas, ok? E aqui eu coloco para vocês uma, uma, um quadro comparativo, né, da diferença entre prova ilícita e prova ilegítima, tá bom? A ideia aqui é mostrar para vocês a diferença da prova ilícita e da prova ilegítima. Deixa eu falar outra coisa aqui antes de eu começar a tratar desse assunto. Gente, cada vez mais está tomando força na nossa jurisprudência que, independentemente se a prova é ilícita ou se a prova é ilegítima, ou seja, se é uma prova que gera uma nulidade, seja ela absoluta ou seja ela relativa, a jurisprudência tem entendido o seguinte: independente de ser prova ilícita, prova ilegítima, nulidade relativa ou nulidade absoluta, a defesa tem que demonstrar, né, é, o princípio do prejuízo. Ou seja, inverte-se um pouquinho a obrigação que antes era para ser, na realidade, analisada de plano pelo tribunal, mas joga a responsabilidade para a defesa para mostrar que o réu teve um prejuízo na produção daquela prova, seja ilícita ou ilegítima, tá? E pouco importa, a jurisprudência está tomando força nesse sentido, se é uma nulidade absoluta ou relativa, até porque a jurisprudência fala que
a lei não fala para a gente o que é nulidade relativa, o que é nulidade absoluta. Nulidade é nulidade na lei, ok? A doutrina que vem e trata, olha, a nulidade absoluta, ela pode ser arguída em qualquer grau de jurisdição, a qualquer momento do processo, até mesmo depois de transitado em julgado a sentença, porque é tão grave que contamina todo um processo e não tem como não tem como aproveitar nada desse processo. Porém, tem que anular tudo e recomeçar. Ponto. A nulidade relativa, diferentemente, segundo a doutrina, é aquela que tem momento para ser arguída, tá? Se não for arguída, ela vai ser convalidada, ou seja, aquilo que era ilegal, por exemplo, ou se você quiser usar o termo ilícito, mas geralmente é pela ilegitimidade da prova, ela vai ser convalidada, vai produzir seus efeitos e você não vai mais poder arguir essa nulidade. Isso a doutrina fala. A jurisprudência tem andado no caminho de que pouco importa se esta prova, que é ou ilícita ou ilegítima, que gerou uma nulidade no processo, seja absoluta ou relativa, há necessidade de se apresentar o prejuízo. É complicadíssimo o tema, parte da doutrina, né, principalmente a majoritária no sentido de garantismo, fala: olha só, galera, é o seguinte, nulidade é nulidade, a defesa não tem que apresentar o prejuízo, porque existe regras dentro do Código de Processo Penal que são formas de garantia individual, né, da regra do jogo do processo penal, portanto, devem ser respeitadas, e uma vez desrespeitada, já está mais do que provado o prejuízo do réu. Então, não precisaria, né? O STJ até usa esse termo, né, da prova diabólica, né, que é uma prova que é quase que impossível de você demonstrar o prejuízo. O próprio ato, pela sua natureza, por si só, já é o suficiente para demonstrar o prejuízo, portanto, deveria anular o ato. Mas, certo é que tem se invertido muito isso, e você tem que estar atento para esse detalhe, tá? Ah, Zé Carlos, você concorda com isso? Não, eu acho que não. Eu acho que a nulidade declarada, dependendo do caso, ela tem que ser declarada e anular o ato mesmo, né? E, se for, e talvez até anular o processo. Agora, tem algumas nulidades que realmente, gente, sinceramente, né? Se eu for emperrar a lei de tal forma que eu não consiga flexibilizar essa lei para poder fazer com que esse processo chegue ao seu fim, e aí eu não sei se esse fim vai ser uma condenação ou absolvição, dificilmente a gente vai ter uma prestação jurisdicional, né, dentro de um prazo razoável, né? É difícil o tema, sobre nulidade, mas eu já fui até bem mais radical no sentido de falar: "Não, é ilícito ou é ilegítimo, tem nulidade, pouco me importa se é relativa ou absoluta, gera prejuízo". Hoje eu já tenho mais um pouco mais de flexibilidade, no sentido que mesmo às vezes você tendo uma nulidade ali, que às vezes não gerou prejuízo nenhum para a defesa, prejuízo nenhum para o réu, e essa nulidade ela pode ser abandonada e seguir o fluxo do processo com o objetivo final de uma sentença. O resultado da sentença, gente, faz parte do risco do negócio do processo, né? Não tem como. Vamos lá. Prova ilícita, tá? Vamos falar de prova ilícita. Diferença entre prova ilícita e prova ilegítima. Algumas, tá, gente? Então, prova ilícita, geralmente é o direito material que é violado, tá? Exemplo, inviolabilidade do domicílio. Por que direito material? Porque tem crime, né, de violação do domicílio, viola-se a intimidade, faz uma interceptação telefônica, é ilegal, ok? Eh, Prova ilegítima, né? Ataca mais a questão processual, ataca mais o Código de Processo Penal. Nós temos aqui reconhecimento de pessoas, artigo 226 de CPP, né? Lá a gente sabe, a gente vai ver isso mais à frente,
que existe um procedimento para ser realizado o reconhecimento de pessoas, tá bom? A regra é que, se esse procedimento não for realizado segundo o que determina o artigo 226, geralmente a defesa argue a nulidade, tá? E já tem várias decisões que falam o seguinte: olha, se mesmo que, né, a regra, as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não tiver sido observado, se por outros motivos se chegar à conclusão que foi aquele sujeito que praticou o crime, isso pode ser convalidado, ok? Então, nós temos, assim, julgados convalidando essa nulidade, que para muitos é absoluta, e temos também julgados que anulam, né, o ato ou anulam o processo, dependendo do momento, porque não foi respeitado o artigo 226 do Código de Processo Penal. O STJ tinha um posicionamento inicialmente de, olha, não pode de jeito nenhum, e agora já veio de uma flexibilizada. Não, espera aí, não é bem assim, a gente pode flexibilizar isso, mas vai depender do caso concreto, dependendo do que foi desrespeitado lá do 226 e se existe algum outro meio de prova que corrobora, por exemplo, a autoria do sujeito, ok? Então, fica aí essa dica para vocês. O que você precisa entender para casos de teoria e tal é que a prova ilícita, em regra, ela viola o que? Direito material. A prova ilegítima, em regra, atinge direito processual, ok? Outra característica de diferença, geralmente ocorre no momento da obtenção da prova. A prova ilícita, geralmente, essa ilicitude ocorre no momento da obtenção da prova, tá? Então, a gente pode lembrar aqui da teoria do fruto da árvore envenenada, né? Por exemplo, você poderia ter aqui uma tortura, onde a prova que está se obtendo, que é uma confissão, ela está sendo ilícita porque o sujeito está sendo torturado, ok? E aí, a prova ilegítima, né? Na prova ilegítima, geralmente ocorre no momento da sua produção. Exemplo, no momento do colhimento do depoimento, né? Na diligência que se realiza. Então, por exemplo, o que seria esse no momento do colhimento do depoimento, né? Por exemplo, não ser informado ao réu o direito dele permanecer em silêncio. Tem julgados, né, gente, interessante, até recente, que o STJ, né, desconsiderou os elementos informativos colhidos no inquérito policial, porque quando os policiais prenderam o sujeito, não informaram para ele que ele tinha o direito de ficar em silêncio. E saíram fazendo um monte de perguntas, e provavelmente deve ter sido aquela forma bem delicada deles, e aí depois o réu, já em fase judicial, falou que não foi dado a ele o direito ao silêncio. E aí foi anulado. Então veja que foi no momento do colhimento do depoimento dele, tá? Nesse exemplo aqui, ó, geralmente ocorre, né, na obtenção da prova. Aqui a gente tem, na realidade, vai desencadear a teoria do fruto da árvore envenenada, né? Veja que você pode começar, ou fazendo essa análise, você facilita a sua vida de como você entender a diferença entre uma ou outra, tá? Prova ilícita geralmente ocorre, né, do processo, ocorre antes do processo ou fora do processo, né? Então, a prova ilícita geralmente vai ocorrer antes do processo. Exemplo, uma interceptação ilegal, né? Antes de se formar o processo, ocorre uma escuta, por exemplo, lá do delegado de polícia de forma ilegal. Então, está fora do processo. Por exemplo, no momento do flagrante, né? Exemplo, o sujeito é preso com uma quantidade de cocaína ou de um produto, se não se realiza exame pericial. Gente, é necessário que se faça o exame pericial na droga, ok?
ou o sujeito é levado, né, para a delegacia e fica lá a noite toda lá de castigo até falar aquilo que ele não fez. Então, é antes do processo. A prova ilegítima geralmente ocorre durante o processo, por exemplo, em uma audiência de instrução e julgamento. Pode ocorrer, exemplo, uma prova ilegítima, né? O juiz quer inverter a ordem processual, né, gente? Ele deveria primeiro ouvir as testemunhas de acusação, mas resolve ouvir a testemunha de defesa. Excelência, não pode, o código determina, é ampla defesa, enfim. Ah, não, doutor, mas as testemunhas já estão aí, já está tarde, vamos dar continuidade. E aí você vai arguir as nulidades que forem necessárias, tá? É, as provas ilícitas são inadmissíveis no processo, né? As provas ilegítimas são admissíveis no processo, né? Então veja bem, por quê? Porque aqui, ó, fere o quê? Um direito material e aqui fere o quê? Um direito processual. São a forma como isso aqui é realizado, né? Às vezes eu consigo resolver isso aqui, tá? Só tem um detalhe que eu acabei de falar para vocês. Cuidado, que aqui a gente vai ver mais à frente que nós temos teorias e temos julgados que, mesmo sendo inadmissíveis no processo, o STJ tem valorado isso como se aceitar essa prova ilícita, tá bom? Mas a regra é que a regra, gente, a regra, existem exceções, tá? No direito nós não temos uma ciência exata, então nós temos algumas exceções. É óbvio que a doutrina fala que para esse caso de prova ilícita não tem que ter exceção, tá ok? Grande parte da doutrina. Tem uma parte da doutrina que fala, não, dá para aproveitar, dependendo do caso concreto, mesmo que seja aplicada a teoria do fruto da árvore envenenada. As provas ilícitas não podem ser convalidadas. E por que elas não são convalidadas? Porque, em regra, elas são provas que geram nulidade absolutas, são insanáveis, já estragou o processo. Então, a tortura, por exemplo, a confissão através de uma tortura. Cara, o cara confessou até aquilo que ele não fez, ou talvez nem tenha feito, ou se fez, confessou mais do que fez, contaminou o processo. Então, não podem ser convalidadas. As provas ilegítimas podem ser convalidadas, né? Ou seja, acabei de dar o exemplo aqui na inversão da ordem processual, né? Não é o correto, mas se o juiz fizer isso, certamente a decisão que vai vir dos tribunais é apresente a defesa, né? Qual o prejuízo que sofreu com a inversão da ordem. Bom, gente, eu entendo que o prejuízo aqui é total, né? Porque geralmente eu vou fazer uma pergunta para a testemunha de defesa para que essa testemunha de defesa seja utilizada para combater aquilo que uma testemunha de acusação falou. Como que eu vou fazer uma pergunta para a testemunha de defesa se eu não sei aquilo que a testemunha de acusação já falou? Bolinha de cristal não tenho, me parece que seria uma nulidade absoluta. Só que tem vários julgados nesse sentido de que a defesa não teria provado prejuízo. Nisso eu não concordo, tá? Veja que são algumas coisas subjetivas, ok? Bom, falamos bastante aqui sobre a questão da prova, né? Agora, vamos fazer um intervalo, que a gente já vai voltar e vai estar falando sobre o artigo 157 e sobre as suas teorias com a possibilidade, né, da gente flexibilizar a admissão dessas provas, né, inadmissíveis, né, sobre essas provas ilícitas. Então, a gente vai estar falando sobre isso. Me parece que vai ter muito o que se falar aí, mas a jurisprudência está caminhando para se aceitar, dependendo do caso concreto, né? Um tema árduo e a gente vai estar voltando daqui a pouco aí. Grande abraço para todos, daqui a pouco a gente volta.